tanto no jogo do Castelão quanto no jogo de hoje da Neoquímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo e esses 5-0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro. A mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, porque tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois. Mesmo quando perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota por Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neoquímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência para o último gol. E a atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente... Porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive contra o Botafogo, também primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor futebol do Brasil. O Corinthians conseguiu mostrar evolução. O elenco vai encorpando. Nesse momento a gente vê o treinador com mais opções. Antes, a gente precisava fechar a classificação aqui dentro de casa contra um adversário muito difícil, A gente sabe a dificuldade do Fortaleza, a gente tirou uma vantagem muito importante lá fora, mas a gente precisava jogar desse jeito hoje aqui, fechando a classificação aqui com o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, pelo gol também, de poder fazer mais um aqui na nossa arena. E feliz. Agora tem no sábado, no domingo, outra final, Aqui no Corinthians sempre são finais, o jogo que a gente vai disputar até o término do campeonato. Agora descansar, Depois a gente já pensa no clássico. Tentando mudar a nossa situação. A gente vem trabalhando pra caramba, eu acho que o time deu uma encorpada nessas últimas 2-3 semanas. Então é o seguinte, é seguir, tentar buscar a vitória a cada jogo. A gente sabia da mentalidade que a gente tinha que entrar em campo hoje, porque a gente fez a vitória fora de casa, mas se a gente esperasse eles atacar hoje ia ser muito difícil. Então eles vieram muito forte, o primeiro tempo foi muito trancado, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Obrigado. Muito bem. Vamos ouvir o Leonardo Bertozzi, direto da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá em loco e vai falar um pouquinho desse Corinthians que me chama a atenção, A gente viu ali o Romero, por exemplo, me chama a atenção, Bertozzi, que assim, tem toda a expectativa com o Memphis, teve a chegada do Carrilho também, que atuou hoje, mas é impressionante como alguns jogadores que já estavam lá estão melhorando, O próprio Romero vai crescendo de produção, mais golzinho para a conta hoje, o próprio Yuri Alberto dando assistência hoje, sendo importante. Começo do jogo, ele deu uma pressionada ali no Cardona, E conseguiu roubar a bola e o Coronado desperdiçou. Então, alguns jogadores que já estavam lá e que estão sendo potencializados por a chegada de outros jogadores, também por esse clima, essa energia. Três caras estavam lá. Exatamente. E o Pedro Henrique, Romero, Pedro Henrique e o Coronado. Veja só. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite ao nosso fã de esportes. Bom, o Romero é o dono da arena, É igual aquele motorista que faz a mesma estrada todos os dias e poderia até fazer de olhos fechados. Não deve, mas poderia. Então o Romero se dá muito bem por aqui e hoje mais uma vez foi premiado. É um jogador que tantas vezes foi contestado, mas... Área. Hoje o Corinthians tem à frente da grande área uma outra equipe. Tanto que não necessita, pode ser que aconteça ainda em alguns momentos, mas não necessita ter 3 zagueiros, porque a vaga de um zagueiro ela pode ser ocupada por um jogador de meio de campo e o time fica mais equilibrado. Por quê? Porque jogar com 3 zagueiros no Corinthians hoje pressupõe, qualquer time de futebol, muita velocidade, muito jogo pelas laterais. E aí o Corinthians vai ter um pouco de problema em relação a isso, com os laterais. Então, a formação é de um meio de campo mais encorpado, mais difícil de ser enfrentado. Um Corinthians que tem mais força física. O André Ramalho também veio. Então, houve uma mudança considerável, que potencializou quem lá estava. Os gols foram marcados com os jogadores daquele Corinthians, que era criticado e não tinha como elogiar. E que soube respeitar o Fortaleza hoje, porque o Fortaleza merecia todo o respeito. Um time que
perde para o Corinthians, goleia o Bahia. Sim. E leva 6 jogadores para o jogo de hoje da equipe titular. E o Vojvoda, é difícil você falar qual é o titular do Vojvoda. O Vojvoda mexe de um jogo para o outro. Então, o Corinthians, essa festa, é a certeza de quem jogou e desclassificou um time que era muito forte e era considerado favorito. Bom, a questão é... O time que eliminou o Corinthians... Eliminou, né? no ano passado. Justamente. Como transportar o Corinthians da Sul-Americana e provavelmente da Copa do Brasil, porque agora o jogo contra o Flamengo, ele é diferente. É outro jogo. Como transportar este Corinthians para o Campeonato Brasileiro, que ainda é uma outra parada. Está fazendo aos pouquinhos, está conseguindo. Mas olha que coisa incrível que pode acontecer. Um time que ainda está em 2 competições, 2 Copas, vai no Brasileiro se escapou do Brasileiro, tem uma atuação ruim, como tantos outros, muito grande, porque ele passa a ser competitivo de ganhar um título. E até 2 títulos. Quase foi eliminado pelo Bragantino, teve que se classificar nos pênaltis. Contra o Juventude, no 3-1, passou alguns maus bocados contra o Juventude durante o jogo, depois conseguiu vencer no final o 3º gol, que não precisou mais de pênaltis. Como esse time vai se reerguendo e se fortalecendo. Agora, se eu chegasse para você, Jean, há 2 semanas e falasse assim, Jean, é o seguinte, vou falar uma coisinha aqui para você. O Corinthians vai passar pelo Fortaleza agregado 5-0, fica tranquilo, não vai ter muito susto, não. O que você ia falar para mim? Você tá maluco? Tudo bem? Boa noite, William. Cara, eu acho assim, é absolutamente surpreendente a maneira como o Corinthians passa pelo Fortaleza, a facilidade com a qual o Corinthians elimina o Fortaleza. Porque se a gente olhar para os 180 minutos, a gente vai encontrar 10, 15 minutos do segundo tempo do jogo de hoje em que o Fortaleza consegue oferecer algum perigo para o gol do Hugo. Eu acho que se a gente tirar esses 10, 15 minutos, o Corinthians foi superior o tempo todo. No primeiro tempo de hoje, sem criar muita coisa, é verdade, a única chance que o Corinthians cria, ele cria de uma saída errada da defesa do Fortaleza, mas o Corinthians não precisava criar, é o que o André falou. Quem precisava resolver o jogo, quem precisava correr atrás, era o Fortaleza. Parecia ter a vantagem. E aí impressiona, assim, e aí eu acho que a gente tem que dar muito mérito para a comissão técnica. Porque, assim, você pode até dizer que o Corinthians não criou muita coisa no primeiro tempo, mas a intensidade, a pegada da marcação o tempo todo, de não deixar o adversário encostar na bola. O cara se movimenta, ele está imediatamente marcado. Isso daí por que acontece? Porque desde o começo da disputa das Copas, o treinador do Corinthians resolveu que a prioridade era o brasileiro, e ok, mas o escolher a prioridade tem efeito nas 2 frentes, porque te permite manter uma intensidade como essa na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Se você não gira o elenco da maneira como o Corinthians tem girado, e tem girado por uma decisão do treinador, eu acho que você não consegue jogar dessa maneira. Você não consegue impedir o Fortaleza de jogar como o Corinthians tem impedido. E aí vai juntando tudo. A gente está falando de um mês com 5 vitórias em 6 jogos, a única derrota para o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa. E além disso, eu acho que assim, além de encorpar, evidentemente, por conta dos resultados, das atuações boas que o Corinthians vem tendo, da tranquilidade que vai chegando aos poucos, né? Claro que... Mas esse time, ele é o pôster